Olá, turma do segundo ano! Bom dia, boa tarde! Bem-vindos a mais um dia, mais uma semana de aulas online. Chegamos na segunda-feira e hoje é dia 26 de outubro. Quase no fim do mês nós estamos. A nossa aula de história começou agora. E aí, como é que passaram o fim de semana? Passaram bem? Divertiram-se? Brincaram? Colocaram essas atividades em dia? Deixem sempre suas atividades em dia para você não acumular muita coisa, porque vai acabar ficando tanta tarefa para fazer que você vai ficar muito cansado. Então, realizem sempre diariamente. Faz aquele pouquinho todo dia e você não se cansa, certo? E se tiver atividades para atualizar, se você precisar saber qual é alguma página, entre em contato comigo, como alguns alunos vêm fazendo. Vem me perguntando, tia, qual é a atividade que está faltando eu mandar? Então, você sempre se comunica comigo lá no aplicativo que eu sempre estou respondendo. Tudo bem? A nossa aula de hoje será um assunto novo, sim, e está no livro de vocês. Só que antes de nós começarmos o nosso novo assunto de hoje, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a tarefa de casa que passei na quarta-feira. Quem não fez ainda dá tempo de fazer e mandar a foto para mim no aplicativo e também mostrar nas aulas ao vivo, pois as outras professoras também gostam muito de ver o trabalho de vocês. Quem entrou em contato comigo e mandou até agora foi Letícia Beatriz, que ela rapidamente fez no mesmo dia da aula e já mandou a foto da ampulheta dela que ficou linda, linda mesmo. Parabéns, Lelê, Lelê sempre capricha. Você que não mandou ainda, eu estou dizendo o nome de Lelê, de Letícia, porque foi ela que mandou para mim a atividade. Como eu não recebi de outros alunos, por isso eu não estou mencionando o nome de vocês. Ao mandarem, eu vou sempre comunicando, informando. Tudo bem? Então, mandem ainda a foto da sua ampulheta. Você vai usar garrafa PET, pode ser garrafinha de refrigerante ou outra garrafinha, caso você não toma refrigerante, eu mesma não tomo. Eu não tomo refrigerante há faz 4 anos já. Mais ou menos isso, são uns 4 anos que eu não tomo. Então, para mim é mais difícil conseguir garrafa, pois eu preciso pedir com um vizinho ou preciso pedir a outra pessoa, porque realmente eu não tomo. Mas eu troco por outras coisas que vão aparecendo. Eu posso fazer um funil, com cartolina, enfim, a gente vai trocando. Outra coisa, se você não quiser entrar em contato com a areia, para não sujar suas mãos, você tem a opção de usar luvas ou uma pazinha para colocar e também substituir por farinha de mandioca, por sal ou então por fubá, que seja um pozinho bem fininho. Farinha de rosca também serve, tudo bem? É uma outra opção caso você não queira sujar suas mãos com a areia. E para quem não fez ainda, faça a sua atividade e você vai poder brincar em sua casa com essa atividade que foi para casa. Tudo bem? Você vai poder brincar, vai poder se divertir, porque é um brinquedo também. Ok? Então, eu aguardo vocês mandarem essa atividade para mim. Na nossa aula de hoje, o assunto o título da nossa aula de hoje é Diferenças ao longo do tempo. Nós vimos na aula passada de História sobre contagem do tempo. Vocês viram aqui comigo diversos tipos de relógio que eu trouxe para a aula. Vocês viram várias fotos. No livro de vocês também tem foto de vários tipos de relógio. Relógios mais antigos, relógios atuais, que nós vemos relógio hoje em dia até no celular, que antigamente não tinha. Os telefones foram criados apenas para fazer ligação. Hoje em dia você usa para diversas coisas. Mas vimos também sobre as horas e o calendário. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Falando a respeito do nosso calendário de 2020, vocês já sabem que nosso ano completo de 2020 tem 366 dias. Faltou eu mencionar na aula passada que o nosso ano de 2020 foi um ano bissexto. Ou seja, ele tem um dia a mais, que é a contagem das horas a cada 4 anos, quando a Terra vai girando ao redor do Sol. Quando ela dá uma volta completa,
ao redor do Sol significa que completou um ano. E vocês devem ter visto isso já nas aulas de geografia, de ciências, que é um movimento chamado de translação. Caso você não tenha visto ainda, é assim que se chama. A Terra gira ao redor do Sol, ela vai girando, girando, girando. O Sol está parado e a Terra girando ao redor do Sol, girando, girando, girando. Ela vem do outro lado, girando, girando, girando. E assim, quando ela faz uma volta completa ao redor do Sol, completou um ano. Este ano de 2020 foi bissexto. É um ano bissexto, porque ele ainda não acabou. E fevereiro, sim, tem 29 dias. 28 ou 29. No ano que vem, fevereiro vai continuar com 28 dias. E só daqui a 4 anos é que o ano vai se tornar bissexto novamente. Falando mais sobre o calendário, vocês já sabem que ele tem 365 dias no total, de 1 de janeiro até 31 de dezembro. Dá um total de 365 dias. Mas, quando ocorre o ano bissexto, são 366. E vocês já sabem que também o nosso calendário, o ano que nós estamos, que é 2020, ele é dividido em 12 meses. Na aula passada eu informei os aniversariantes de cada mês. Se faltou alguém, entre em contato para me informar, tudo bem? Eu posso ter esquecido do nome de alguém, porque a lista que eu tinha é realmente bem grande. E se eu esqueci de mencionar o nome de alguém, me comunique. E eu informei sobre cada mês, que são 12 meses. No ano completo, nós temos 12 meses. Quais são os nomes desses meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São um total de 12 meses, uma dúzia de meses. E desses 12 meses que nós temos, a gente tem as semanas, viram que vai diminuindo. Temos as semanas. Quantas semanas tem um ano? 52 semanas. E na semana passada nós estávamos em que semana? 43ª. E nessa semana agora que começou ontem, que foi domingo, 44ª semana. Quando chegar na semana que vem, na próxima segunda-feira, na nossa aula será 45ª, depois 46ª, 47ª, até chegar nas 52 semanas e encerrar 2020. Além dessas semanas, vocês sabem que a semana contém quantos dias? 7 dias. E quais são esses dias? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. São 7 dias no total. E cada dia da semana, falando agora das horas, contém quantas horas um dia completo. Vocês lembram quantas horas tem um dia todo? O dia todinho. De meia-noite até a outra meia-noite. Dá um total de 24 horas, exatamente. E falando só sobre as horas para a gente encerrar esse assunto das horas, se eu disser para você que eu vou a uma festa e essa festa vai começar às 18 horas, você vai olhar para o relógio e vai dizer, mas no relógio não tem número 18, como é que eu vou saber que horas são 18 horas? É só você contar a partir do meio-dia. Sabe aquela hora que você vai almoçar? Pois bem, depois do almoço vai dar 1 hora no relógio. Deu 1 hora. Aí você vai contar. Depois de 12 vem 13, 14, 15, 16, 17, 18. São que horas? 6 horas. No finzinho da tarde já escurecendo. E assim você vai aprender quais são as horas após o meio-dia, que você pode encontrar em alguns locais, em alguns relógios, você pode encontrar essa sigla, PM, que aqui no Brasil significa pós
meio-dia, ou seja, depois do meio-dia. E se você encontrar AM, quer dizer antes do meio-dia, ou seja, aquelas horas que são de manhã. Deu para entender? Vamos continuar. Na nossa aula de hoje sobre diferenças ao longo do tempo, vocês vão perceber no nosso texto como é que as coisas mudam. Acompanhe a leitura comigo no seu livro de história na página 119. Vamos ver. Ao longo do tempo, tudo muda, mas é tudo mesmo. O tempo faz com que espaços, pessoas, animais, natureza, enfim, tudo que existe se modifique ou mude. Tudo vai mudar. Por exemplo, quando você tinha aproximadamente 10 meses de nascido, você era bebê. Você já estava engatinhando, alguns já estavam até andando. Tem crianças que andam mais rápido, tem crianças que andam depois. Isso varia de acordo com cada ser humano. Mas aí você foi crescendo, os anos foram passando, o tempo passando. Você cresceu. Hoje você não é do mesmo tamanho que você era quando bebê. Assim como quando vocês estiverem maiores, vocês não serão iguais como estão agora. O corpo vai se transformando, vocês vão crescendo, os ossos vão crescendo, vocês vão desenvolvendo cada vez mais a inteligência, aprendendo coisas novas com outros pensamentos e vocês não serão mais os mesmos de quando criança. O que você vai levar da infância são apenas as lembranças. Você vai lembrar de bons momentos, você vai lembrar de maus momentos e o que você vai guardar da sua infância é a lembrança. A natureza ela também se modifica. Ela não é a mesma. Isso acontece muito com as plantas. Como um exemplo. Aquela plantinha, ela começou antes de virar uma bela árvore. Ela era o quê? Uma sementinha pequenininha. Ao ser plantada, regada, tomou sol e água. E o que é que aconteceu? Essa planta cresceu, evoluiu e ela se transformou numa bela árvore. A natureza muda com o passar dos anos. Os animais mudam com o passar dos anos. Assim como os seres humanos, os animais sendo filhotes, eles são pequenos. Eles mamam, os mamíferos nesse caso. Eles mamam quando são pequenos, assim como os seres humanos, e vão crescendo e mudando também, inclusive, o comportamento. É possível perceber essas modificações porque os espaços apresentam mudanças. Os espaços apresentam mudanças. Os bairros não são os mesmos. As cidades não são as mesmas. As cidades também que ficam mais distantes do interior também não são mais as mesmas. Tudo se modifica. As pessoas envelhecem. Você é criança agora. Você vai crescer. Será adolescente em breve, vai se tornar adulto e vai envelhecer como todos os seres humanos. Isso é um ciclo natural da vida. Os pais de vocês eram pequenos, as mães de vocês eram crianças iguais a vocês. Eram pequenos, trocaram de dente, passaram um tempo com aquela janelinha que vocês estão agora, que alguns estão trocando de dentes. E isso vai mudando. Todos os seres humanos passam por isso. Vocês também vão crescer, vão ficar do tamanho ou até maiores que a família de vocês. Os animais se desenvolvem, como eu expliquei, os animais crescem, as plantas crescem e os recursos naturais se modificam. Hoje em dia, em algumas cidades, não existe mais os rios. Alguns secaram devido ao tempo que estava muito quente, à falta de chuva, ou então simplesmente porque houve modificações através das pessoas. Construção de estradas, de viadutos, de vilas, de cidades, de rede de esgoto, de estradas e pistas e tudo. Então, isso modificou, os recursos naturais também mudam. E aconteceu também de muitos rios, infelizmente, serem poluídos. Muito lixo e esgoto sendo lançado nos rios, isso modificou, pois no passado, antigamente, os rios eles eram limpos.
Os peixes nadavam à vontade, as pessoas poderiam nadar à vontade no rio, sem medo de pegar doença, sem medo de se contaminar. Só que hoje em dia, com a evolução industrial, com os recursos naturais sendo utilizados cada vez de maneira acelerada, isso aconteceu e modificou a natureza. Há diferenças que podem ser perceptíveis em curto espaço de tempo e outras que só são percebidas em um espaço de tempo muito grande. Existem algumas mudanças que a gente percebe de maneira mais rápida e outras de maneira mais lenta. O nascimento das plantas, por exemplo, como eu expliquei antes, é um processo lento. Você não vai plantar uma sementinha agora, lá no jarro, e amanhã ela já estará do tamanho de uma árvore enorme. Não, ela vai demorar. É um percurso longo. Os seres humanos também, para crescer, demoram um certo tempo. Já existem outras coisas que são mais rápidas. Portanto, é necessário levar em consideração o período de tempo em que as diferenças ocorreram. Existe um tempo para cada coisa, como dizia Salomão. Há tempo para tudo debaixo do sol. Então, existe tempo para tudo acontecer. Aqui vocês observam que tem duas fotos do mesmo lugar, sendo antigamente e atualmente. Recife, 1930. A foto ainda não tem cor. Nessa época só se tiravam fotos preto e branco. E vocês veem que tinham já bastante prédios. Já tinham muitas construções nesse ano. Só que atualmente outros prédios foram montados. Maiores, observem também que tem aí uma antena para fazer comunicação, ou então até redes mesmo de celular para ser um sinal melhor, de melhor qualidade. Vocês observam que mudou. O Recife não é mais o mesmo, Olinda não é mais a mesma. As cidades mudaram, o seu bairro também passou por mudanças. Vocês já tiveram a curiosidade de perguntar aos seus familiares como era o bairro de vocês antigamente? O que é que tinha que hoje em dia não tem mais? Vocês já perguntaram? Se não, perguntem. Perguntem aos seus familiares, aos seus avós, que são pessoas que vivem há mais tempo nessa região ou viviam, e eles devem saber o que foi que aconteceu no passado, o que foi que mudou. A nossa atividade de hoje será nas páginas 120 e 121 para a classe, vocês vão responder comigo, e em seguida vocês farão a 122 como atividade para casa, certo? Existem algumas páginas em redes sociais, inclusive uma delas eu gosto muito, que se chama Recife de Antigamente. Ela mostra várias fotos de como era a cidade do Recife antes. Lá no Recife existia o bonde, tinha trem, tinham estações que hoje em dia não tem mais. Existiam rios que hoje em dia não tem mais. Existiam casas que hoje em dia também não tem mais. Existiam arcos muito bonitos, antigos. Esses arcos foram derrubados, infelizmente. Foram muitas construções feitas, muitas estradas e tudo isso se modificou. Existiam muito mais árvores, muito mais florestas antigamente do que hoje em dia, que as pessoas estão derrubando para construir pontes, inclusive estradas, cidades, escolas, hospitais, enfim, estão modificando a natureza para construções. De certa forma é bom, mas de outro lado é ruim, pois isso está acabando o quê? Com a natureza. Se as pessoas fossem mais conscientes, elas não derrubariam tantas árvores assim. As árvores deixam o nosso clima mais agradável, além de deixar o ar menos poluído, serve de sombra para a gente, de casa para os animais, além de deixar a nossa cidade linda. Então vamos cuidar das nossas árvores. Tarefa de classe, coloquem a data aqui em cima, hoje é 26/10. Primeiro quesito, observe as imagens e enumere-as de acordo com a sequência em que aconteceram. De acordo com esses desenhos que tem aí, o que foi que aconteceu primeiro? Vejam, tem um menino comprando um sorvete com um sorveteiro. Tem outro desenho onde ele está provando esse sorvete, tomando o sorvete. O outro ele está pensando no sorvete.
E no último, ele está saindo de casa para comprar esse sorvete. De acordo com esses acontecimentos aqui, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Foi o menino pensou no sorvete. Quando você está com aquela vontade de tomar um sorvete em dias quentes, até mesmo em frios, que eu gosto. Você pensou no sorvete. Foi a primeira coisa que aconteceu. Coloque número 1. Escreva aí número 1 dentro do quadrinho. Ele está pensando naquele sorvete. E você agora pensou no sorvete também igual a mim? Também estou pensando em sorvete. Agora, depois que ele pensou no sorvete, o que foi que ele fez? Ele saiu para comprar. Você coloca número 2. Coloque número 2 no quadrinho. Depois que ele saiu para comprar, ele chegou até quem? No sorveteiro. Foi até o sorveteiro e comprou o sorvete. Ele está aí, ó, pagando pelo sorvete, número 3. E o último, ele está o quê? Tomando seu sorvete, que ele queria tanto, ele tinha pensado tanto e ele conseguiu comprar. Coloque número 4. Fácil, né? Segundo, faça a correspondência entre os objetos antigos e os respectivos atuais. Tem aqui diversos objetos que são antigos, tem 3 exemplos e 3 exemplos de objetos mais atuais. Na aula que eu falei sobre brinquedos antigos, brinquedos de antigamente, eu mostrei também, quem assistiu essa aula viu, que tinham brinquedos de todo tipo. Alguns hoje em dia não tem mais, só que eles existiram. De acordo com esses aqui, a televisão. Viram que a TV era bem grande, tinha um tubo enorme atrás. Hoje em dia as TVs são bem fininhas. Qual é a outra que está de acordo com a TV? Você vai ligar a TV de antigamente com a TV mais atual, que ela é colorida, que hoje em dia ela está conectada à internet, e antigamente não tinha isso. As bonecas, boneca de pano de antigamente, hoje são bonecas de plástico, você vai ligar as bonecas. E também os aparelhos de telefone. Tem um objeto aí que é bem antigo, por sinal, de telefone, e você vai ligar diretamente com o aparelho atual, que é o celular. Liguem. Também muito fácil de fazer. Aqui na próxima questão. Terceiro, na 121. Observe as roupas das crianças e circule as que mais se parecem com as que você veste atualmente. De acordo com essas 3 fotos aí, tem uma criança que está aí de chapéu, com camisa de manga longa, a foto é preto e branco, a menina está de vestido. Ao lado tem mais 2 crianças que estão de roupas brancas. Tem aparência de indígenas, eles 2. E ao lado tem a criança de boné, roupa vermelha e a menina de vestido, com um girassol na mão. Qual dessas crianças mais se parece com você? Você vai fazer um círculo ao redor da foto. Ok? Resposta pessoal. Quarto quesito. Observe os espaços e indique as diferenças que ocorreram neles ao longo do tempo. Depois marque o que aconteceu com cada espaço. Aqui ao lado vocês veem, embaixo do quarto quesito na letra A, tem 2 fotos, 2 desenhos do mesmo lugar, que esse lugar se chama Marco Zero, que fica no Recife Antigo, que eu particularmente adoro ir para lá. No Marco Zero, no Recife Antigo, ocorreram mudanças. Não é mais o mesmo que era antigamente, na época em que os portugueses desembarcaram aqui, que começou depois a construção dos portos. Não é mais o mesmo, mudou. O que é que você indica que tem de diferente que tem na foto, na letra A, no primeiro desenho? Não tem, mas no segundo desenho foi construído. O que foi que você observou que tem? Prédios, casas e o que mais? Essas aqui, residências. Você pode escrever os prédios que você observou que tem de diferente. Resposta pessoal também. E agora, o local foi preservado ou degradado? Preservado é conservado. Depredado é aquele que foi destruído, que as pessoas derrubaram, que quebraram. E nesse local ele foi preservado ou degradado? Ele foi preservado. Marque um X em preservado. Apesar que houveram muitas construções
depois que aconteceu os anos passando, muitas construções foram feitas, mas esse lugar está conservado. Ele contém alguns prédios de antigamente ainda hoje em dia. Você vai marcar um X em preservado. Letra B, 2 desenhos diferentes do mesmo lugar, sendo em épocas diferentes. Essa primeira aqui só tem o quê? Árvores, montanhas, florestas. É lugar de quê? Dos animais morarem. Ao lado está um desenho que está cheio de quê? Prédios, residências, um monte de casas. E o que é que você observa que está de diferente nos dois? Um tem a natureza, só paisagem natural, e ao lado paisagem modificada, que realmente ela mudou. Na sua opinião, esse lugar foi preservado ou degradado? Neste caso foi o quê? Degradado, porque não existe mais nada como era antigamente. Tudo foi derrubado, tudo foi destruído para poder construir as casas. Neste caso foi degradado e você vai marcar um X em degradado. Entenderam como fazer? Muito fácil essa tarefa. Continue a responder a 122 como atividade para a casa de hoje e compartilhe também as fotos no aplicativo dessas atividades que eu quero ver, certo? Eu vou ficando por aqui, que todos vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê quarta-feira na nossa próxima aula. Um beijo, turma do segundo ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau!